E eu convido os irmãos, desde já, a abrirem as vossas Bíblias. Vamos voltar à carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E hoje o título da mensagem é As Nossas Prioridades. Quais são as nossas prioridades? Vamos refletir sobre esta temática. Mas antes de o fazer, vamos ler o texto bíblico e depois, a partir dele, vamos juntos refletir. Filipenses, capítulo 3, e vou ler do versículo 4 ao versículo 11. E diz o seguinte: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Queria começar com esta pergunta: quais são as nossas prioridades? Olhar para a próxima semana, quais são as nossas prioridades? O que é que nós pretendemos fazer? O que é urgente fazer? Como é que nós organizamos o nosso dia a dia? Certamente acordamos pela manhã, lavamo-nos, vamos tomar um pequeno almoço, preparamos-nos para ir para o trabalho, vamos trabalhar, voltamos, descansamos um pouco quando há oportunidade, comemos. São alguns ingredientes do nosso dia a dia. Quais são as nossas prioridades? Nós temos que organizar a nossa vida. E nós sabemos que não temos tempo para tudo. Nós sabemos que não temos recursos para tudo. Nós sabemos que não temos forças para realizarmos todas as coisas. E por isso é necessário termos prioridades. Dar atenção àquilo que é realmente urgente, importante fazer, e colocar as outras coisas numa posição secundária. Precisamos organizar bem o nosso tempo, porque o dia não estica. O dia não anda segundo aquilo que nós desejamos, que pudesse esticar numas ocasiões, noutras alturas pudesse encurtar. Não é possível. E temos que ter prioridades na vida. Quais são as nossas prioridades? Porque isso não diz respeito apenas àquelas coisas do dia a dia. Mas, sobretudo, eu quero pensar convosco nesta manhã quais são as nossas prioridades, aonde é que Deus está nessas prioridades. Aonde é que a sua palavra está nessas prioridades. Será que nós priorizamos a palavra de Deus? Nós priorizamos Deus? Nós priorizamos Jesus Cristo? Ou a palavra, Deus, Jesus Cristo, é para os tempos que nos sobram? Aonde é que está Cristo na nossa hierarquia de ações? Aonde é que está a sua palavra no nosso dia a dia? Aonde? Qual é a posição que ela tem? Qual é a posição que Deus tem? Prioridades. É bom nós estabelecermos prioridades, e ainda mais no que diz respeito
a palavra de Deus e a Deus. E quando falo de Deus, estou a falar de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Reparem, este texto ele fala-nos de prioridades. E para ter determinadas prioridades, às vezes tem que se abrir mão de outras. Às vezes temos que reorganizar a nossa vida. Precisamos. Paulo teve que fazer isso. Paulo teve que reorganizar a sua vida para colocar as coisas nos seus devidos lugares e dar prioridade a Deus e à sua palavra. Porque não era aí que estava. Não era aí que estava. Nós vemos neste capítulo, e o versículo 2 e 3, o apóstolo Paulo fala sobre os falsos profetas. Fala sobre os judaizantes. E os judaizantes apoiavam-se muito naquilo que podiam conquistar, naquilo a qual podiam chegar, naquilo que tinham herdado. Essas eram as suas credenciais. Eles orgulhavam-se com as suas credenciais. Paulo também as tem. Paulo vai dizer, eu tenho muitas credenciais que abonam em meu favor. Que abonam em meu favor. E ele vai apresentar essas credenciais para depois dizer o que é prioritário na sua vida. É isso? Ou é aquilo que aconteceu ou que resultou do encontro que teve no caminho de Damasco? E então ele começa a apresentar algumas credenciais. Vejam que ele numera a partir do versículo 5 algumas credenciais. Primeiramente ele vai dizer que foi circuncidado ao 8º dia. Era um filho legítimo de Israel. Ele não era um prosélito. Os seus pais não o levaram para cumprir este ritual quando ele já tem uma idade adulta. Não. Desde novo, ele recebeu esta marca. Ele era um filho legítimo de Israel. E ele pertencia à linhagem de Israel. Não apenas os seus pais tinham cumprido com ele aquilo que a lei mandava, mas a sua linhagem era uma linhagem que reportava aos patriarcas. Era a sua herança, uma herança pura que ele tinha recebido. Ainda diz mais da tribo de Benjamim. E é muito importante essa tribo dentro do contexto de Israel. Esta foi uma das tribos que se permaneceu fiel à palavra de Deus, às tradições. Se nós olharmos com a divisão do império, ou a divisão da Palestina em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, vemos que o reino do sul era constituído pela tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Duas tribos que procuraram manter-se fiel à palavra de Deus. Enquanto no reino do norte nós vemos que nenhum rei foi avaliado como bom rei, já isso não aconteceu a nível do reino do sul, da tribo de Benjamim. E foi desta tribo que saiu o primeiro rei de Israel, Saul. Mas diz também hebreu de hebreus. Os seus pais eram legítimos judeus. E por isso ele manteve as tradições, ele manteve o idioma, apesar de viver numa cidade pagã como Tarso. Conservava os princípios e valores que tinha herdado. Vemos aqui credenciais naturais. Ele herdou isso. Ele nada fez para conquistar isso. Foi os seus pais, foi a sua ascendência
que lhe deram estas credenciais. Mas depois ele vai falar daquilo que conquistou. Agora sim, ele esforçou-se por conquistar outras credenciais. Agora de ordem religiosa. E ele então vai apresentar uma série delas. Ele diz, quanto à lei, fariseu. Ele pertencia a uma das seitas mais zelosas das tradições de Israel. Era um grupo ortodoxo, era um grupo que levava a sério a interpretação da lei. Procuravam seguir a lei com rigor. Não era um grupo qualquer. Era um grupo que olhava para a palavra de Deus. Mas ele não apenas diz que era desse grupo, mas também vai referir que quanto ao zelo perseguidor da igreja, foi alguém zeloso. Não era um fariseu passivo, à espera que as coisas acontecessem. Ele fazia por realizar. Ele procurava ultrapassar os obstáculos que surgiam. Ele procurava fazer aquilo que achava que era certo. A ponto de sair da sua zona de conforto, sair do seu país e pedir cartas para poder ir a outros lugares, a fim de trazer os cristãos presos. Porque ele achava que os cristãos estavam contra Deus. Era um homem que não olhava esforços para atingir os seus fins. Mas ele diz mais. Ele diz quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irrepreensível. Vemos que foi alguém que destacou-se dos seus conterrâneos. Alguém que procurava dar o seu melhor. Alguém que levava muito a sério aquilo em que cria. Que não se contentava por ser medíocre. Não. Procurava sempre fazer o melhor. E quanto àquilo que os outros podiam observar, quanto àquilo que os outros podiam ver do cumprimento da lei, ele era irrepreensível. E esta palavra é forte, irrepreensível. É de alguém que realmente vivia aquilo. Vivia aquilo que tinha aprendido. No entanto, ele vai dizer, estas credenciais naturais que eu herdei, estas credenciais religiosas que eu conquistei, não eram nada. Não eram nada diante daquilo que ele recebeu em Cristo Jesus. Não eram nada. Ele vai mostrar que estes lucros que pareciam ser abonatórios, na realidade eram prejudiciais. Ele vai reconhecer isso. E por amor de Cristo, ele vai deixar para trás tudo isso. Por amor de Cristo, ele vai renunciar a tudo isso, para então colocar Deus no lugar devido. Vemos que até eram aspectos bons. Mas esses aspectos bons estavam a minar a sua relação com Deus. E era necessário, então, ele reorganizar. Será que nós também, assim como os judaizantes, podemos estar apegados às nossas credenciais, àquilo que nós conquistamos, àquilo que nós temos? Porque às vezes aquilo que nós temos é bom, mas às vezes pode se tornar prejudicial. Prejudicial no sentido que podemos nos agarrar àquilo, podemos viver para aquilo. E isso vai naturalmente desviar-nos de Deus. Porque o amor às coisas, o amor às riquezas, levam o ser humano a afastar-se
de Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, diz o apóstolo Paulo. Mas vejam, ele vai dizer tudo isso eu considero perda. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Ele vai deixar de olhar para os seus méritos. Ele vai olhar para os méritos de Cristo. E aquele encontro no caminho de Damasco levou a mudanças, profundas mudanças. E ele então agora vai dizer, agora as minhas prioridades são essas. Agora as minhas prioridades já não são mais aquelas de viver para mim, de sobressair em relação aos outros. Não. Agora a minha prioridade é Cristo. Ele olhou para Cristo e colocou Cristo acima de todas as coisas. Tal como Jesus tinha dito, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele abriu mão. Ele abriu mão daquilo que tinha, por amor a Cristo. Então, quais eram as suas prioridades? Que ele aqui vai apresentar. No versículo 8, ele começa por dizer, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, e por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. A primeira prioridade, conhecer a Cristo. Ele queria conhecer mais e mais de Cristo. E este conhecimento acerca de Cristo não é um conhecimento meramente intelectual. Não é encher a sua cabeça de informações acerca de Cristo. Não, este conhecimento é um conhecimento relacional. Um conhecimento que envolve uma relação, de modo a conhecê-lo pessoalmente. De modo a se relacionar com ele. Conhecer por experiência. Conhecer em contacto com ele. Um conhecimento pessoal. Ele buscava este conhecimento. Ele buscava cada vez mais relacionar-se com Cristo. E não queria que nada do seu passado, que nada daquelas credenciais se colocassem entre ele e Deus. Por isso ele abre mão, para que então possa conhecer mais e mais a Cristo. Reparem como ele vai mencionar, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele achava que era um conhecimento que estava acima de qualquer conhecimento humano. É importante nós nos relacionarmos com outras pessoas. É importante nós conhecermos outras pessoas. Mas ele vai dizer que este conhecimento estava acima de qualquer outro conhecimento. Esta relação estava acima de qualquer outra relação. Fosse ela mais íntima ou não. Estava. Sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Esta é a sua prioridade. Ou uma das suas prioridades, conhecer a Cristo. Buscar conhecê-lo. E é importante conhecer. Porque, como disse Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. E no mundo em que nós vivemos, para ouvirmos a voz de Jesus, para termos clareza em ouvir essa voz, nós precisamos conhecê-lo bem. Porque há muitas vozes que estão por aí. Muitas vozes que as intitulam como a voz de Deus, a voz de Cristo. Mas temos que ver se realmente é a voz de Deus. Se é a voz de Cristo. Precisamos conhecer mais e mais a Jesus. E esta era uma das suas prioridades. Conhecer mais e mais a Jesus. Está mais apegado. E quando ele diz aí, no final do versículo 8,
por amor do qual perdi todas as coisas, considero como refúgio para ganhar a Cristo. Não é tomar posse de Cristo, mas é no sentido de relacionamento, estar num relacionamento cada vez mais próximo, mais apegado, que nada pudesse levá-lo a tirar os seus olhos de Cristo. Mas ele não diz apenas isso. Ele vai dizer também no versículo 9: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então ele agora apresenta. E reparem que no versículo 9, 10 e 11, ele vai apresentar 3 temas que nos são importantes. No versículo 9 ele apresenta a justificação pela fé. No versículo 10 ele apresenta a santificação na vida diária. E no versículo 11 ele fala sobre glorificação. Chegar à ressurreição de Cristo. Toda uma ordem. E primeiro ele começa a falar sobre justificação. Os judaizantes buscavam a justificação pelas obras da lei, tal como Paulo em certo momento fez. Fazer. Eles baseavam-se na premissa: faz e viverás. Porque esta é a justificação pelas obras. Faz e viverás. Mas ele agora vai dizer que a justificação dele é pela fé. Crê e viverás. É diferente o termo inicial. Ele agora não busca a santificação através das obras. E ele fala ser achado nele, no sentido de dar a conhecer, de estar nele, viver essa justificação pela fé, não se prender de modo algum àquilo que outrora o havia escravizado. Por isso que ele dirigisse aos Gálatas, ele vai dizer: está, pois, livre na liberdade com que Cristo vos libertou, e não volteis a subjugar-vos, a escravizar-vos aquilo que anteriormente tinham. Ele queria ser achado nele. Ele queria estar nele. Ele queria viver cada vez mais para Cristo. Ele queria totalmente despegar-se daquela cultura que tinha armazenado ao longo de tanto tempo. Queria despir-se de tudo isso e ser achado nele. Ser encontrado nele. Estar a repousar nele com relação à sua salvação. Então vemos aqui este aspecto. Fala sobre ser achado nele. Mas vai dizer mais no versículo 10, uma outra prioridade. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Agora ele vai falar sobre experimentar o poder da ressurreição e participar do sofrimento de Cristo. Por outras palavras, está a falar da sua santificação. Ele deseja cada vez mais ser parecido com Cristo. Ele deseja cada vez mais identificar-se com Cristo em tudo. Não apenas naquilo que é bom, que possa ser bom segundo a avaliação humana, mas está disposto a pagar o preço por amor a Cristo. Está disposto a pagar. Ele quer ser imitador de Cristo. E ele sabe o preço que tem a pagar. Mas ele não se importa de pagar. Ele afirma que está disposto a tudo por amor a Cristo. Está disposto a sofrer. Como ele diz, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Identificar-se. Ele queria identificar-se cada vez mais com Cristo. Ele queria que Cristo vivesse nele. E que aquilo que ele pudesse viver na fé do Filho de Deus. Identificação com Cristo.
identificar-se com Cristo. Será que esta também é a nossa prioridade? Será que nós estamos dispostos a identificar-nos com Cristo em qualquer situação? É muito fácil nós nos identificarmos com Cristo aqui. Partilhamos todos uma mesma fé. Mas lá fora, quando nós estamos na escola, quando nós estamos no trabalho, quando nós estamos na padaria, será que identificamos-nos com Cristo? Ele estava disposto a identificar-se com Cristo em qualquer lugar, em qualquer momento. Por mais difícil que fosse, ele estava disposto a identificar-se com Cristo. Vemos que os apóstolos também estavam dispostos. E quando eles foram alvo do castigo dos líderes do Sinédrio, eles alegraram-se por serem achados dignos de participar do sofrimento de Cristo. Cristo era a prioridade da sua vida. Mas ele vai falar de um outro aspecto, no versículo 11. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele não está a duvidar que vai ressuscitar. Mas ele deseja que esse dia chegue para então poder experimentar em pleno essa mudança, essa glorificação. Porque o seu desejo é estar com Cristo. Ele já tinha dito isso anteriormente, estar com Cristo. Mas eles sabem que enquanto isso não acontece, que ele tem uma caminhada pela frente. Ele prossegue para o alvo, como ele vai dizer nos versículos seguintes. Prossegue para chegar a este momento. E esta era a sua prioridade. A sua prioridade também não passava pelas coisas terrenas, a passar pelas coisas celestiais. Ele não se baseava no presente, ele baseava-se no futuro. Ele olhava para aquilo que Deus lhe havia prometido e que Deus lhe daria naquele dia. A todos os que confiam nele. Ele não estava apegado às coisas deste mundo. Ele estava assim firme e apegado àquilo que diz respeito a Deus. 4 prioridades que ele aponta. Conhecer a Cristo, ser achado nele, identificar-se com Cristo e olhar para a frente. Olhar para o futuro. Olhar para aquilo que ele foi preparar para cada um de nós. Cristo era tudo para o apóstolo Paulo. Por amor a Cristo, ele abdicou de tudo. E é impressionante este testemunho que ele dá em Gálatas e que eu constantemente aqui tenho referido. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que também nós possamos fazer o mesmo. Que nós possamos renunciar a tudo aquilo que reputamos como valioso para termos quem realmente é valioso, Jesus Cristo. Não são os títulos, não são as riquezas, não são reconhecimentos humanos que têm valor, mas somente o que Jesus fez por nós. De que vale? De que vale eu poder ganhar tudo e todos, se perder aquilo que realmente interessa, que é Jesus? Que nós possamos agradecer a Deus pela justificação. Nós fomos justificados. Ele tomou o nosso lugar no tribunal de Deus. Que nós possamos nos esforçar na santificação e que nós possamos esperar com alegria a nossa glorificação. É isto que realmente tem valor diante de Deus. Que Cristo seja a nossa prioridade, que nós não troquemos Cristo por nada neste mundo.
Que não seja um jogo de futebol a ditar se nós vamos ou não à igreja. Que não seja um espetáculo musical a ditar se vamos ou não à igreja. Que não sejam os estudos a ditar se nós vamos estudar a palavra de Deus, se nós vamos meditar nela. Que não seja a família a ditar aquilo que deve ser a nossa caminhada com Cristo. Jesus vai dizer que onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Qual é o nosso maior tesouro? Que o nosso maior tesouro seja Cristo. Que por Cristo estejamos dispostos a fazer tudo, mesmo a sofrer e a perder, para possamos ganhar a Cristo, para possamos ser ganhadores. Perder coisas fúteis para ganhar aquilo que realmente importa é a decisão mais sábia. Temos que ter cuidado com os ídolos que este mundo apresenta diante de nós. Não estou a falar a ídolos, imagens, mas neste mundo há tantos ídolos que estão a ocupar o lugar de Deus, que estão a tirar Deus do trono. E nós precisamos, se há algum ídolo a ocupar o lugar de Deus, tirar, para que Deus possa ter o lugar que é dele, possa reinar sobre a nossa vida. Que nós, ao participarmos deste memorial e temos aqui diante de nós o pão e o vinho, que nós possamos fazê-lo dignamente. Que nós possamos olhar para nós mesmos, que nós possamos nos autoexaminar e ver até que ponto Cristo é prioridade em mim. Sermos sinceros. Cada um tem que fazer essa avaliação diante de Deus. Eu não vou ter que dar contas a Deus pela decisão dos outros. Eu tenho que dar contas a Deus pela minha decisão, pelas minhas prioridades. Então, vamos nos preparar para participarmos deste memorial refletindo. E se temos algo a corrigir, se temos algo a pedir perdão a Deus, façamo-lo agora, para que Ele possa limpar o nosso ser e nós possamos participar de uma forma digna do pão e do vinho. Porque se comemos o pão e se bebemos o vinho de uma forma indigna, somos participantes da morte de Cristo. É como se nós estivéssemos a dizer: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E ainda estivéssemos a invocar isso. Então que nós possamos fazer essa reflexão, para que de uma forma digna possamos participar deste memorial. Então, enquanto o Miguel continua a tocar, vamos ficar em oração silenciosa. E ao mesmo tempo vou pedindo ao irmão Aurélio e ao irmão Tércio para se prepararem e virem aqui à frente, para então fazerem a distribuição do pão e do vinho.